Olá, queridos! Nessa segunda aula, nesse segundo encontro, nós vamos desvendar agora quais são as principais irregularidades das posições do eixo que a literatura nos traz como as mais importantes alterações posturais assimétricas desse eixo axial. Alguns autores, como o nosso professor doutor Luzimar Teixeira da USP, o Osley de Matos de 2010 e até mesmo alguns americanos como Phil Page de 2015, mostra para nós o quanto que existe de assimetrias, não só do eixo estrutural, mas também aquilo que se diz notório, as assimetrias musculares. Existe um padrão de hiperativação e um padrão de hipoativação dessa musculatura, em que nos dá a chance de receber cadeias cruzadas importantes desse corpo, que faz com que os ossos comecem a estar dispostos de forma assimétrica. Como assim? Por exemplo, se você olha para a coluna e você começa a listar quais são as principais alterações posturais que você já viu, tenho certeza que começa no primeiro ranking, no primeiro ponto da sua lista, a famosa hipercifose torácica, não é? Aquele indivíduo que olha o corcunda de Notre Dame, olha aquele cara tá ficando corcunda, por que será que essa corcunda aparece e quais são os reais motivos dessa cadeia assimétrica que está colaborando negativamente para esse quadro, desse aumento dessa concavidade anterior e o aumento da convexidade anterior, até mesmo uma associação com a anteriorização de cervical. Primeiro, nós temos algumas listas e algumas particularidades a se perceber. Se eu estou dentro do processo de envelhecimento, mulheres na pós-menopausa e até mesmo idosos mais avantajados em idade, nós temos uma perda óssea importante e a densidade mineral do osso sendo reduzida, ela gera uma fragmentação tão relevante que essas vértebras nesse corpo anterior fica com um tipo de cunha, uma fratura, uma microlesão importantíssima do desgaste pela perda natural da densidade, que faz com que essa posição do osso se afunile, aumentando a concavidade anterior. Então a corcunda ela não é somente vista pelo processo natural do envelhecimento no estágio tardio de 70, 80 anos. Não, muito pelo contrário. A densidade mineral óssea reduzida pode estar aí presente com você já num período de pós-menopausal relevante. Nossa, mas eu acabei de entrar na menopausa, nossa, eu acabei de ter uma densitometria óssea com uma perda óssea importante, eu estou preocupada com isso e deve ficar sim, porque uma perda óssea, quanto mais ela aumenta, mais eu tenho riscos de fratura e mais tenho riscos de ter uma incapacidade física ao longo do meu dia a dia. Então abre parênteses. Primeira coisa é que eu tenho uma alteração postural que pode vir a estar associada, aumentando ali a sua condição negativa desse padrão irregular do corpo por algumas variáveis, e a primeira variável que eu te dei de exemplo foi a perda de uma densidade mineral óssea no período pré ou pós-menopausal, assim como no envelhecimento. Agora, se nós temos um fator negativo a ser trabalhado, nós temos que entender qual é o caminho positivo para consertar aquele problema. É claro que nós vamos ter a ajuda dos nossos médicos endocrinologistas para rever o turnover ósseo, nós vamos ter a ajuda dos nossos nutricionistas para ver a suplementação de cálcio e vitamina D, mas uma variável importantíssima desse tripé básico da restauração desse processo é a atividade física. Você sabia? A atividade física, quando a gente entra com um treino de força contra uma carga de uma resistência, a famosa musculação, aquele músculo se contraindo, ele traciona o tendão por onde o osso ele se insere, e aquela tração do tendão gera um campo eletromagnético importantíssimo ao redor do osso que está perdendo osso, a densidade, e aquela mecanotransdução, esse nome esquisito, é essa variável onde eu tenho um campo eletromagnético formado pela contração do músculo, faz com que as células que formem osso cheguem naquele sítio da lesão muito mais fácil. A famosa piezoeletricidade por vibrocompressão e por essa tração na mecanotransdução dada pelo exercício contra a resistência é de suma importância para melhorar um quadro de perda óssea e osteopenia, assim como é um dos tripés básicos na resolução de uma osteoporose, junto com, mais uma vez, suplementação de cálcio e vitamina D orientado por um bom nutricionista e toda a remodelação óssea
comparado ali e acompanhado com os nossos queridos endocrinologistas. Não perca tempo e vem também treinar. Treinar a musculação aqui conosco na Universidade do Corpo é de suma importância para prevenir essa variável negativa que é a perda óssea, independente do período que você está. Gostaria que vocês viessem nos conhecer pessoalmente e pudessem sentir na prática como que realmente funciona essas condutas de treino que faz você ser mais forte, não só por fora, mas também por dentro, e o mais importante, tendo um alinhamento postural associado a essas disfunções.